Terceiro ponto, viva além da geografia. Diga, eu vou viver além da geografia. Você vai encontrar nesse versículo 20, dois personagens, Erasto e Trófimo. Duas expressões, um ficou, outro foi deixado. E duas geografias, Corinto e Mileto. Corinto, eu já disse, lugar onde havia uma igreja primitiva, forte, pujante. Uma igreja que crescia assustadoramente. Mileto, a região onde nasceram grandes nomes. Quando você vai olhar para o dicionário bíblico, para o comentário bíblico, e vai observar Mileto, você vai ver, perto de Éfeso, até razoavelmente perto. Lugar onde nasceram grandes nomes, gente famosa da época, nasceu lá. Mileto tinha um comércio forte, era um lugar bom para crescer financeiramente. Era um lugar de muitas conexões. Corinto não era bem assim. Um lugar aparentemente era inferior ao outro. O lugar onde Erasto fica era um lugar bem inferior ao lugar onde Trófimo foi deixado. Quando você entende que o propósito da sua vida está relacionado à fonte e não à sua geografia, não vai ter dificuldade de enfrentar os lugares ruins. Até porque você precisa perceber o que o texto diz. O texto não diz assim, deixei Trófimo doente em Mileto e Erasto ficou em Corinto. É o contrário. Numa sequência, primeiro Erasto ficou, depois Trófimo foi deixado. Tem gente que quando olha para a dificuldade não quer permanecer, mas olha para a facilidade, ele quer parar por ali. Tem muita gente escolhendo a geografia, escolhendo o lugar onde vai trabalhar, escolhendo o bairro onde vai morar. Tem gente até mudando de um lugar para o outro, esperando ter uma vida um tanto que melhor. Escute, não é a geografia que define o seu sucesso, mas é você que vai definir como a geografia vai ficar. Deus não precisa de lugares, Deus precisa de você para que lugares sejam impactados. Não é o lugar que constrói quem você é, mas é quem você é que constrói o lugar onde você coloca os seus pés. A psicologia diz que é uma geografia que constrói um indivíduo. Mas quando eu olho para o Evangelho, eu vejo que são indivíduos cheios do Espírito de Deus, que colocam os pés em geografias, e as geografias são transformadas. Eu estou olhando para gente que não veio para Balneário Camboriú por acaso. Eu estou olhando para gente que veio para Balneário Camboriú para se conectar com o céu, para receber da unção, para receber da autoridade, para receber do poder. Eu estou olhando para gente que veio para esta cidade não para ser moldado ou amoldado por ela, mas veio para cá para transformar Balneário, para dizer que em Balneário existe um Cristo vivo, ressurreto, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas é um problema quando você olha para a geografia e você não vê o seu propósito, só vê a oportunidade. Desculpa, eu conheço gente que está sendo deixada porque trocou de emprego por R$500 a mais. Eu conheço gente que por causa de uma propostinha, ele quebrou o princípio. Não seja moldado por este mundo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes a gente acha que o problema está ao redor, e o problema está aqui dentro. Diga, a geografia não me define. Diga, mas a unção que está sobre a minha vida define como essa geografia vai ficar. E eu quero concluir dizendo que na presença de Deus tem cura. Quando você estuda a palavra deixado, você vai descobrir que significa desertar. E quando eu penso que Trófimo foi deixado, eu penso que Trófimo se desconectou de Paulo. Mas olha onde você está. Significa dizer
que Deus não vai abrir mão de você porque você chegou até aqui. Você podia estar em outro lugar hoje. Não, quer saber de uma coisa? Hoje já ouvi a palavra, no domingo já ouvi a palavra, na segunda já ouvi a palavra, na terça já ouvi a palavra, na quarta, e aí hoje, poxa, hoje é a noite da pizza. Porque crente come, aleluia. Escute, preste atenção, olhe para mim. Deus não te trouxe até 2024 para que você fosse deixado. Você está num lugar, um lugar de cura. Diga, tem cura de Deus para mim. Trófimo significa nutritivo. E o texto diz que Trófimo, o nutritivo, estava doente. O oposto do seu nome, o oposto da sua missão, porque o nome de alguém era dado para uma missão. Ou o significado dele se tornava de acordo com aquilo que ele viveu. A Bíblia não diz que Jacó era enganador, mas porque ele enganou muito, a gente diz que era enganador, apesar do nome dele ser usurpador, o significado. Então veja, Trófimo, o saudável, o nutritivo, está doente. Ele não está cumprindo o propósito. Toda vez que você deixa de cumprir o seu propósito, você vai acabar ficando doente. Mas aí eu fui estudar esse doente aqui. E no dicionário de Strong, que eu tenho na minha Bíblia, é só colocar o dedinho em cima. Aparece o significado. Eu pensei que o doente aqui era câncer, era uma lepra, era uma coisa absurda. Não, sabe o que diz aqui o doente? Nessa expressão aqui nesse texto, esse doente aqui para Trófimo, esse adjetivo para ele, essa característica aqui, significa sabe o quê? Olha isso. Fraco, débil, estar sem forças, sem energia, estar carente de recursos, indigente, na pobreza, debilitado, carente de recursos. Escute, Deus não quer que você dê o seu melhor. Deus quer que você dê dos recursos que Ele derramou sobre a sua vida. Um dia eu perguntei para o meu pai, porque o sonho dele era abrir igreja de 500 em 500 metros em Joinville. Numa rua só, a igreja do meu pai tinha 6 congregações. Numa rua. Monsenhor Gersino. Eu nunca vi tanta igreja. Um dia eu perguntei, pai, por que tanta igreja? Porque é melhor uma igreja do que um bar. Falei, amém, é verdade. Eu falei, mas pai, a igreja tem que crescer. Ele falou, claro. E o senhor tem que confiar essa missão a homens. Ele falou, calma aí, filho. A unção não é coisa de homem, é coisa de Deus. O homem só precisa ter disposição para receber da unção. O homem só precisa entregar os recursos que o céu já liberou sobre ele. Você não tem que inventar evangelho nenhum. Você tem que ser direto. Não tem conversa. Ei, ajusta a rota que Deus entra na tua história. O crescimento não depende de você, depende de Deus. Um planta, outro rega, outro colhe. Quem dá o crescimento é o Senhor. Por isso esse ano de 2024 haverá crescimento. Porque aqui tem cura. Se você pegar uma pessoa que não está vivendo o que ela gostaria de viver, a culpa é da cidade, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é do prefeito, a culpa é do presidente, a culpa é da economia, a culpa ele vai culpando todo mundo. Ele culpa os fatores externos e esquece daquilo que ele precisa ser por dentro. O teu problema não é o que está por fora. A enfermidade não é uma coisa externa, é uma coisa interna. Jesus disse lá em Mateus capítulo 23, ai de vós escribas, fariseus e hipócritas, que coais o mosquito e engolis o camelo, porque sois como sepulcros caiados, por fora parecem formosos aos homens, mas por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Ó fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que o seu exterior fique limpo. Fica tranquilo, meu irmão. Você não tem que se preocupar com os fatores externos. Você tem que se preocupar com os fatores internos. O que está aqui dentro de mim. Não pode faltar unção, não pode faltar fé, não pode faltar perseverança, não pode faltar fidelidade, não pode faltar lealdade, não pode faltar alegria, não pode faltar presença do Espírito Santo, não pode faltar palavra. Porque se eu tiver da presença dentro de mim, onde eu colocar os meus pés, Deus vai fazer milagres acontecerem. Porque não tem nada bom para quem está mal.
Mas não tem nada mal para quem está cheio de Deus. Escute, você vai ser daqueles que permanecem. Você não vai ser daqueles que são deixados. Talvez você está como Trófimo. Nutritivo, mas está doente. Saudável, mas está doente. Essa noite tem cura de Deus para você. Você não vai ser deixado. Você quer que a sua família se converta? Permaneça fiel. Você quer que Deus transforme a sua casa? Seja fiel. É uma palavra de posicionamento, porque esse ano começa uma temporada de transformação na tua casa. Esta temporada de 2024 será de milagres sobre a sua vida, de que eu vou viver um tempo novo.